Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre liderança. Você se considera líder? Essa pergunta, quando feita a um educador, deveria ser sempre sim, porque afinal de contas, tomamos conta de sala de aula, não é mesmo? Mas nem sempre essa resposta é positiva. Muitos professores acreditam que não são líderes. E por que isso? Por que essa questão de achar que não somos líderes se na verdade lideramos pessoas? Porque uma sala de aula é no mínimo uma grande equipe, não é? Pois bem, o que é ser um líder? Ser um líder é a arte de comandar pessoas. Comandar pessoas não no sentido de dizer faça isso, faça aquilo, não, mas de inspirar pessoas e formar novos líderes. Porque as pessoas que se inspiram em você, elas vão querer te modelar, elas querem ser como você, portanto, líderes igual a você. Você acaba influenciando de forma muito positiva. Ah, parou para pensar e descobriu que você é líder? Muito bem. O exercício para liderar é autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Pois é. Olha só, quando você se conhece, quando eu me conheço, eu entendo que fica mais fácil para identificar o que me irrita, o que me alegra, o que me cansa. E muitas vezes, nas minhas atitudes, como também eu vou impactar o outro. Então, por exemplo, se eu estou à frente de uma sala de aula e eu sei que aquela turminha que está ali, por exemplo, adora jogos, mas elas não conseguem se organizar com barulho, com local físico, sem brigar, né? Sempre há desentendimentos. Eu, enquanto líder de sala, tenho que fazer o quê? Eu me conheço, eu sei até onde eu suporto e o que eu não suporto. Trabalho os meus pontos bons e trabalho os meus pontos de melhoria para que haja um equilíbrio e para que essa turminha consiga perceber que eu estando à frente consigo organizar melhor a partir do momento que eu me conheço. Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre liderança na sala de aula, liderança no âmbito escolar, nos corredores da escola, né? Como seria essa liderança? Antes de mais nada, eu quero te perguntar: você se acha líder? Pois é. Essa pergunta feita a um educador deveria ser sempre positiva. Sim, eu me considero líder, mas muitas pessoas não acham, não acreditam que são líderes. Muito bem, vamos ver então, rapidamente aqui, o que é liderança. Liderança é a arte de comandar pessoas. Comandar não no sentido de dizer faça isso, faça aquilo, estou mandando, mas no sentido de inspirar pessoas. Que as pessoas te modelem, que as pessoas queiram copiar as suas boas atitudes, as suas atitudes positivas. E o que é isso? Um professor tem isso? Tem, né, gente? Algum aluninho teu ou algum professor teu, enquanto gestor, já disse: Nossa, eu gostaria de ser como você. Ou ainda que não diga, você conseguiu perceber que a pessoa está, de certa forma, te modelando, tentando fazer como você faz, tentando fazer do seu jeitinho? Pois é. Então descobriu que você já é líder e não sabia, né? Muito bem. O bom líder, ele influencia pessoas para que as pessoas o sigam. Mas não é só isso não. As pessoas não se tornam somente seguidores. As pessoas se tornam novos líderes, se você for um bom líder.
Muito bem. E qual é um grande exercício para aprender sobre liderança? Horas, autoconhecimento. Quando você se conhece, quanto mais você se conhece, quanto melhor você se conhece, mais você acerta na atitude com o outro. Como assim? Bem, quando você sabe o que te cansa, o que te irrita, o que te alegra, o que te deixa impaciente, te permite trabalhar mais facilmente com a dificuldade do outro. Por quê? Se você sabe que aquela pessoa é muito impaciente e você não vai suportar, você muda a tática. Se você sabe que uma pessoa é muito devagar para o seu ritmo, que é muito acelerado, você muda a maneira de trabalhar com aquela pessoa e vai criando ajustes. Essa é a visão de um grande líder. Mas hoje eu quero te apresentar 3 tipos de liderança. Pois é, existem líderes bem diferentes e estilos de liderar também. Como assim? Bem, o primeiro tipo de liderança que eu quero apresentar é o autocrático. O que é um líder autocrático? Sabe as antigas, a moda antiga? Você deve conhecer alguém que, enquanto líder, diz assim: vá lá buscar tal coisa para mim, pegue e traga aqui, faça isso, vá até a lousa, faça essa atividade, senta aí e fica quieto. Eu disse para não levantar. Talvez até a gente tenha alguns comportamentos assim, mas calma, isso são só características. E aí, algumas pessoas podem ainda dizer assim: ah, mas essa daí é a diferença do líder e do chefe. Eu posso até concordar com você, né? A liderança, ela exige um pouco mais de controle, um pouco mais do ouvir e um pouco mais da articulação das palavras, ou seja, eu preciso de um conjunto de coisas para ser um bom líder. Essa é a diferença de um chefe que só pede e espera que seja feito da maneira como ele colocou, não é isso? Bem, mas nós temos a segunda diferenciação agora de líder, que é o democrático. Ah, esse também você já deve saber qual é. Isso mesmo, eu tenho certeza que alguém disse aí. Ah, é aquele que concorda, que sugere, que pergunta. Isso mesmo, gente. O democrático, como o próprio nome já diz, é aquele que nos ajuda a pensar junto com o outro. Por exemplo, eu, enquanto professora à frente de uma sala de aula, eu posso sugerir uma atividade fazendo uma pesquisa. Se os meus alunos estão interessados, se eles gostariam, fomentar a ideia para depois saber se será bem aceita. Porque muitas vezes, talvez já tenha acontecido com você, comigo já. Você preparar uma grande aula para 2 períodos, um período da manhã e um período da tarde. E você trabalhou de manhã, sucesso total. Quando você vai trabalhar a mesma história, por exemplo, a mesma dinâmica da aula no outro período ou numa outra sala, ó, não dá certo. E aí? Será que fomos nós que falhamos? Pois é, essa pesquisa de intenção, quando você aceita o líder que você é e vai modelando o seu perfil, você tem muito mais chance de ser assertivo. Porque o perfil de uma turma não é igual ao perfil da outra, ainda que o seu seja o mesmo. Você vai ter que fazer alguns ajustes. O terceiro modelo de líder que eu quero te falar é o líder liberal. O líder liberal, ele é meio assim, tranquilão, né? Deixa que os seus liderados decidam a maior parte das atividades. Mas se você trabalha com educação infantil, Fundamental 1, até Fundamental 2, dependendo da turma, você não vai conseguir ser um líder muito liberal, porque você não pode dar o poder de decisão
100% a eles, porque eles não vão saber pela faixa etária, por serem imaturos, talvez não tenham condição, mas ainda assim você vai ter que pegar uma parcelinha desse líder liberal, juntar com o autocrata e com o democrata, porque você vai ter que criar um líder de acordo com as suas características pessoais e acrescentar um pouquinho de cada. Ou seja, não existe receita pronta, você vai ter que encontrar a sua. Mas calma, fique tranquilo. Eu ainda quero te falar sobre os 4 talentos essenciais da liderança. Pois é, você precisa ser um líder que motiva os seus liderados. Comente, conte histórias a respeito do assunto, pesquise, sugira, pergunte sobre o conhecimento deles, fomente de uma forma que eles fiquem curiosos para o próximo passo, que é você engajar esse povo. Se você motivou, se você os deixou curiosos, com certeza eles vão te seguir. Vai ter um engajamento aí no seu projeto, no que você sugerir, seja o que for, porque você está preparando o terreno. Sabe aquela história de programar a pessoa para dizer sim? Pois é, o bom líder tem essa facilidade. Então, olha só, você motivou, despertou a curiosidade, eles se interessaram em fazer aquilo que você quer. Agora você precisa ser determinado e colocar o seu jeito. Vocês aceitaram? Então tá bom, agora eu vou dizer as regras e vocês terão que seguir as regras. Olha que legal, pensa. Muito mais fácil de conduzir uma sala de aula assim, passo a passo, não é mesmo? Para você construir uma boa equipe de trabalho, você precisa que a sua equipe se desenvolva. Horas. Não acrescenta nada à vida de um líder, equipes que não engajam no trabalho, que não acreditam que somos capazes, que não acreditam no sucesso desse trabalho. Então, o que fazer para o desenvolvimento dessa equipe dar certo? Bem, o bom líder, ele precisa saber ouvir. E eu vou te contar uma frase que eu gosto muito. Enquanto o conhecimento quer falar, a sabedoria quer ouvir. Vou te dar um exemplo. Você já passou por uma situação em que você está conversando com a pessoa e você está ali empolgada falando, olha, vou fazer um projeto, vou levar os alunos para fazer uma visitação no museu, uma realidade, um trabalho de realidade virtual, um estudo de solo, independente do que você pensou, está ali entusiasmado falando, a pessoa está te ouvindo aparentemente total atenção para você. Quando você dá uma respiradinha para falar, a pessoa já entra com outro assunto ou fala alguma coisa ali que não acrescenta ao que você estava falando. Olha, gente, isso daí é uma característica de quem não sabe ouvir. Tem muitas pessoas que elas não estão te ouvindo enquanto você fala. Elas simplesmente estão esperando o momento delas falarem. Percebe a diferença? Você está falando, a pessoa aparentemente está te ouvindo. Quando você para respirar, a pessoa já entra com outro assunto. Poxa vida, será que ela estava te ouvindo? Olha só, um bom líder não pode cometer esse erro, hein? Nós precisamos saber ouvir e ouvir na essência. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, todo tipo de profissional na educação deveria se sentir líder. Por quê? Desde a cozinheira que distribui a merenda, que organiza a fila, que serve ali um de cada vez, que tem um ritmo delas, deveriam se sentir líderes, mas nem sempre.
Por quê, gente? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se sentir líderes, em se sentir empoderados diante de alguma situação? Isso daí é devido a grandes fatores emocionais. Sabe aquela sujeirinha que a gente varre e esconde embaixo do tapete? Pois é, sujeira emocional. Ao longo das 3 aulas, nós vamos discutir um pouquinho sobre educação emocional, que tem tudo a ver com essa questão da liderança. Mas nesse momento, eu queria te falar que para você ser um bom líder, para você se sentir um bom líder, você precisa pensar se você sabe o que é feedback. Feedback é uma palavra que está muito em moda, né? Muitas pessoas têm usado essa palavrinha, mas muita gente não sabe o que é. Pois é, feedback é o ato de dar a devolutiva e receber também a devolutiva de alguma situação. Por exemplo, você é um coordenador pedagógico. Você precisa chamar a sua sala um professor que entregou um projeto a você e que o projeto estava muito bom e você vai dizer o que você achou desse projeto. Ou numa situação negativa, o projeto não era aquilo que você esperava. E aí o que você faz? Você tem que dizer uma resposta negativa. E nesse momento, muitos bons líderes até pecam na hora de dar o feedback. Por quê? Falam uma vírgula mal colocada, uma palavra mal interpretada, pode pôr todo o seu projeto por água abaixo. Por que isso, gente? Porque o que você fala muitas vezes tem uma conotação e o que a pessoa ouve tem outra. O que acontece? As pessoas são diferentes. Simples assim. Simples assim, tá? O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. As minhas crenças, os meus valores podem ser impressionantes para você ou absurdos para outro. Percebe? Então, o que a gente precisa nesse ponto? Tanto saber falar quanto saber ouvir. Se coloque agora do lado oposto. Você sendo professor, ouvindo um feedback do coordenador. Se o coordenador diz, olha, o seu projeto está muito bom, mas você precisa reavaliar essas questões. Você pode se ofender de uma forma e diz assim, poxa vida, ele começa dizendo, olha, está muito bom, mas precisa refazer algumas coisas. Fiquei chateada, por quê? Porque ou tá bom ou não tá. Então, olha só, quando na liderança dele ele quis dizer para você que estava bom e que só precisava mudar alguma coisa, para ele estava muito claro que o projeto foi construído da melhor forma, mas que aos olhos dele precisava de ajuste. Aos olhos do interlocutor, ouvindo isso, pode ter se ofendido, falar, pô, primeiro ele elogia, depois ele critica. Então, onde está o erro aí? O erro está em uma única pequena palavrinha. Qual? Mas. Conjunção mas. Olha só, o seu projeto está muito bom, mas esse mas tem uma conotação negativa. Meu líder querido, tire o mas da sua vida. Acrescente uma conjunção e aditiva. Tire uma palavrinha adversativa e acrescente uma aditiva. Olha a diferença. Pense, o seu projeto, professora, está muito bom e deve ser acrescido de tais pontos. Pode ser?
Olha, soou diferente, né? Pois é, enquanto líder, a gente precisa prestar muito atenção na nossa comunicação, ok? Bem, eu tenho certeza que depois dessa aula, depois dessas explicações, você já está se sentindo muito mais líder do que antes, não é verdade? Pois é, olhe-se no espelho agora como um gatinho, mas veja um leão. Até a próxima aula. Bye!